Olá, criançada do primeiro ano, sejam todos bem-vindos! Hoje é 12 de maio de 2021 e também é quarta-feira. Para a sua aula, hoje você vai precisar do seu livro de geografia, olha bem a capa dele, e também o seu livro de história. Pega esses dois livros, pega também caderno, lápis, borracha, lápis de cor e também duas folhas em branco se você tiver. Se não tiver, pode fazer no caderno mesmo, tá? Porque nós vamos precisar hoje. Então, ó, vamos começar lá na página 14 do seu livro de história. Vamos falar hoje sobre um assunto que a gente já conversou bastante aqui na nossa aulinha, à distância, que é sobre a família. Nós conversamos que toda pessoa, quando nasce, nasce no seu grupo de vivência familiar e vai construir a sua história começando aí com o nome. Lembra que vocês me contaram a história do seu nome, cada um? E assim eu pude conhecer um pouquinho da sua história, porque depois da família, quando vai crescendo, a pessoa vai conviver com outros grupos, como o da escola, da igreja, do condomínio, do bairro, do clube, né? Mas o seu primeiro é a sua família. E quanta história tem para contar numa família, né? Então vamos lá. Essa primeira parte da página 14, vocês vão apenas ouvir a leitura ou acompanhar aí com o seu dedinho no seu livro. Quem já consegue ler, né, já vai tentando também. Mas vamos ouvir, ó. Histórias de família. Todas as pessoas têm uma história. As histórias das pessoas com quem convivemos, como pais, irmãos, avós, tios e primos, quando reunidas, contam a história da família. Existem diferentes tipos de família: famílias com pai, mãe e filhos, famílias com mãe, avó ou avô e netos, famílias com duas mães ou dois pais, famílias bem grandes, como pai, mãe, filhos, tios e tias, todos juntos. Famílias em que algumas pessoas vivem separadas, entre outras. Na família, vivendo juntos ou separados, o que importa é ter afeto e cuidado uns com os outros. Então, nesse texto aqui que a professora acabou de ler para você, podemos aprender uma coisa muito importante, que as famílias são diferentes umas das outras em várias coisas, né? Na quantidade de pessoas, se é todo mundo junto na mesma casa ou separado, né? O formato de cada família é diferente. A sua pode até parecer com outra, mas nunca é igual, porque cada um tem a sua história. E o que importa é ter afeto e cuidado. Não importa o tamanho nem como seja a sua família, tá? Sabendo, já leu essa parte, nós vamos nessa mesma página perceber aí as diferentes famílias. Tem 4 fotos e cada uma representa uma história diferente, na quantidade de pessoas, no jeito de cada uma, né? Família indígena, família com duas mães, famílias com muitas pessoas, incluindo avô e avó, famílias apenas com os pais e filhos. Já dá para perceber que cada uma aqui tem sua história, não é verdade? Alguma dessas famílias aqui é parecida com a sua? Olha aí, não é igual, lembra que a professora falou, mas parecida? Se não, ótimo, porque a sua família tem a sua própria história. Se sim, você está construindo a sua história parecida com a de outras. Normal, né? Agora você vai pegar um papel em branco ou seu caderno e vai desenhar a sua família do jeito que ela é. Você olhou o retrato de outras famílias, mas você tem a sua. Você pode mostrar um pouquinho da sua história através de um desenho. Então você vai escrever aí, ó, minha família e eu, e mostrar pra gente um pouquinho da sua história, tá bom? Aqui nós vamos conhecer um pouquinho da história de uma artista plástica brasileira muito importante na nossa história, que é a Tarsila do Amaral. Ela
pintava quadros, né? Ela viveu há muito tempo atrás, né? A Tarsila do Amaral, essa que está na foto aqui. Aqui é quando ela era criança. Perceba que essa foto foi tirada em uma época diferente da sua. Está em preto e branco, o jeito de vestir não é igual ao seu. A Tarsila do Amaral tem uma história. Ela era criança em 1982. Ó, Tarsila do Amaral foi uma importante artista plástica brasileira. Sua família era formada por ela, seus 6 irmãos, seu pai e sua mãe. Nossa, ela tinha muitos irmãos. A minha família também é assim. Somos eu e mais 6 irmãos. Eu sou a número 4. Antes de mim tem 3 irmãos e depois de mim tem mais 3. Eu sou a do meio e eu tenho meu papel dentro dessa família, né? Sou a filha número 4. Cuidei dos meus irmãos menores e os meus irmãos mais velhos cuidou de mim. Que legal, né? Como que é a sua família? Já vai pensando aí também se é igual a da Tarsila do Amaral. Ó, aqui embaixo nós vamos fazer pintar um quadradinho para cada pessoa da família da Tarsila. Na linha de cima, nos quadradinhos da fileira de cima, vamos pintar um quadradinho para cada adulto da família dela. Adulto, lembra, né? Adulta que já cresceu. Era bebê, depois ficou criança um pouquinho mais velha e depois adulto. E aqui embaixo nós vamos pintar um quadradinho para cada criança que aparecer. Então vamos analisar. A família dela era formada por ela, uma pessoa, que aqui na foto ela era o quê? Criança. Então, nós vamos pintar um quadradinho para a Tarsila do Amaral. Criança ou adulto? Criança. Então, vamos pintar aqui um para ela. A família dela também tinha 6 irmãos. 6. Então, crianças ou adultos? Na época que ela vivia, crianças. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela e os irmãos juntos formam 7 filhos, né? 7. Seu pai representa uma pessoa também da família. Adulto ou criança? Adulto, então é aqui em cima, ó. E sua mãe, que representa mais uma pessoa da família. Adulto ou criança? Adulto. Então, pinta aqui. Ó, a prof pintou mais ou menos, que é para não demorar muito. Aí você pinta o quadradinho todo, tá bom? Agora, sabendo disso, quantas pessoas tem na família? Que é a pergunta aqui, ó. Quantas pessoas formavam uma família da Tarsila? Agora já dá para saber. Eram 2 adultos, 7 crianças. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. É uma família grande ou pequena? Uma família bem numerosa, né? Grande. Se você quiser escrever o número 9 aqui, você pode, tá? Se não quiser, não tem problema. Só pintar já tá bom, ok? E depois, você vai conhecer a história de outra pessoa. Você acabou de conhecer a Tarsila, né? Você vai perguntar a um adulto alguma coisa que aconteceu, para ela te contar uma história de quando ela tinha a sua idade. Quantos anos você tem? 6 anos? Ou você já fez 7 anos? Então, você vai convidar um adulto para te contar uma história. Olha, quando você tinha minha idade, fala a sua idade, tá? Conta alguma coisa que você viveu. Pode ser uma história que a pessoa mais lembra. E aí você vai pegar um papel e vai escrever aí, história que eu ouvi. E vai desenhar a história que essa pessoa te contar, tá? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Adulto tem tanta história para contar de quando era criança. Olha, se eu tivesse lá na sala de aula com vocês, a gente ia fazer uma roda de história. Eu ia contar muita coisa. Pergunta, faz esse teste aí. Você vai perguntar para algum familiar. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o avô, avô,
tio, mas tem que ser adulto, porque ele vai ter uma lembrança de quando era criança e te contar. Combinado? Ah, e não esquece de tirar uma foto desse desenho junto com o desenho da sua família para mostrar pra gente, tá bom? Sabia que você tem o seu papel na sua família? Sim, o que significa papel? Papel é a sua função. O que você representa para sua família? Você tem um lugar na família. Quem é você na sua família? Para pensar. Ó, você já percebeu que tem um lugar na sua família? Podemos ser o único filho, o mais velho, o do meio ou ainda o caçula. Lembra que eu falei que eu sou a filha número 4? Eu sou a do meio. Também podemos ser neto ou neta de alguém. Algumas vezes somos quem ajuda os irmãos mais novos ou ainda quem recebe toda a atenção dos mais velhos. Não importa qual seja o nosso papel, o importante é procurar conviver de forma harmoniosa com nossos familiares. Uma das maneiras de buscar essa convivência é procurar ouvir os mais velhos e sempre respeitar a todos. Essa parte aqui do seu livro é para conversar, tá vendo aqui o balãozinho, ó? De fala, conversa, dialogar com outra pessoa da família e falar um pouquinho sobre esse papel que você tem nessa família. Quem é você? É filho? É irmão? É irmã? É filha? Sobrinho? É neto ou neta? E o que você tem que fazer ocupando esse lugar? Quais são suas obrigações dentro desse espaço que você vive, que é a sua casa? E para essa convivência ser harmoniosa, quer dizer, boa, gostosa, bonita, em paz, uma das coisas mais importantes é ouvir os mais velhos. Ouvir, mas não é ouvir só de escutar barulho, não. É fazer o que for certo, o que for ensinado para você, tá bom? Os conselhos que os mais velhos têm para te dar. E as histórias que tem para contar, né? E respeitar a todos, é muito importante. Então, essa parte aqui é só para conversar, tá bom? Terminando o seu livro de história, você vai pegar o seu livro de geografia. Lembra que lá na matemática a gente falou que quando a gente pega uma referência de alguma coisa no espaço, a gente pode localizar tudo que está ao redor? O seu corpo, hoje vamos falar do seu corpo, ó, meu corpo no espaço. Quando você para no meio do seu quarto, você olha ao redor, você localiza todas as outras coisas. Olha a nossa personagem aqui, essa menininha. Ela está bem no meio do quarto, em cima de um tapete. Embaixo dela tem um tapete. Do lado esquerdo tem uma parede, uma janela com cortina. Na frente dela tem uma parede verde. Ao lado dela tem uma caixa de papelão. Dentro dessa caixa tem uma bola. Cadê o cursor? Sumiu de novo. Dentro da caixa tem uma bola. Do lado de fora tem um skate. Tudo isso aqui está do lado direito dela. Do lado esquerdo está a janela. Atrás dela tem uma cama. Em cima dessa cama tem um gato e um travesseiro. Ao lado do gato está o travesseiro. Olha só. Tá vendo? Então, ó, referência aqui foi a garotinha. E todas as outras coisas foi encontrada dentro desse espaço. Faz isso para você ver. Pega, vai dentro do seu quarto ou na sala, qualquer lugar, ou no quintal, abre os braços. Descobre qual que é o seu lado direito, qual que é o seu lado esquerdo e vai vendo o que, que está ao seu redor. Esse um jeito bem legal de aprender direita e esquerda, porque é importante aprender, tá? Para quando for adulto, for dirigir no trânsito, não ter dificuldade de saber qual o lado direito e qual é o esquerdo. Então, vamos aprendendo agora quando é criança. Exercita aí fazendo isso aí que a professora falou, tá? O espaço é aonde? Aqui é o quarto. Outros espaços são sala, cozinha, banheiro, quintal, o parque, a rua, a igreja, qualquer lugar que você esteja é um espaço que você está ocupando, tá? Ó, vamos sair de casa agora, que é seu espaço de vivência familiar, e vamos para a escola, que é o seu espaço de vivência escolar. Olha só, aqui nós temos uma sala de aula,
Como será que seria a nossa sala de aula se a gente estivesse lá na escola, hein? Nossa, será? Que lembrança você tem da sua sala de aula quando a gente ia para a escola? Como que a sua professora organizava as mesas? Era assim? Um na frente do outro, um atrás do outro? Ou era em roda? Nossa, né? Então, olha aqui. Vamos lá. Aqui está o espaço da sala de aula visto de cima. Por isso a gente está vendo só a cabecinha das crianças e o chão, né? A cabeça da professora está aqui está o quadro. Ó, essa é a sala de aula do nosso personagem Henrique. Lembra desse nome, ó. Henrique. Onde está o Henrique? Primeira dica. O nome dele está escrito. Segunda dica. Henrique está sentado no centro da sala de aula, bem no meio. Circula o Henrique quando você encontrar ele. Encontrou? Isso mesmo. Agora a gente pode localizar tudo que está ao redor e quem está ao redor dele. Primeiro vamos encontrar quem está sentada na frente dele. É a Patrícia. Patrícia está sentada na frente de Henrique. Já achou a Patrícia? Você está ficando esperto, né? Faz um X vermelho nela. Isso, olha onde ela está, na frente do Henrique, né? Virgínia está sentada ao lado de Henrique. Opa, Henrique tem dois lados. Ele está aqui. Ele tem o lado esquerdo, porque ele está virado para lá, ó. Então, direita do Henrique, esquerda do Henrique. Onde está a Virgínia? Você pode procurar pelo nome dela, que começa com V, ou pelo desenho. Ela é uma menina. Achou a Virgínia? Aqui, então você vai fazer um X verde nela. Por isso a professora falou para você pegar seus lápis de cor. Agora você vai copiar o nome da criança que está sentada atrás de Henrique. Você lembra onde está o Henrique? No meio da sala. Quem está sentado atrás dele? Essa menininha aqui, muito bem. E qual é o nome dela? Já sabe? Você vai escrever aqui, ó. O nome dela tá aqui embaixo. É a Juliana. Começa com J, ó. Juliana. Dá uma pausa, termina de fazer a sua atividade, tá bom? Boa aula para você, até a próxima.